Olá, amigos, tudo bem? Sou o professor Fabrício Maia. Neste vídeo, vamos resolver uma questão de alto nível das provas do IME relacionada com equação exponencial e equação logarítmica. Vamos conferir? Determine o número de pares x, y pertencentes ao R2, quer dizer, x real e y real, que solucionam o sistema. Aí no sistema você tem duas equações com duas variáveis. Primeira equação, raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y, igual logaritmo de y sobre x na base 3. Segunda equação, 2 elevado a x mais 2, mais 8 elevado a x, igual 5 que multiplica 4 elevado a y. Então, inicialmente, vamos tentar garantir a existência da primeira equação. Veja que o x está na raiz quadrada e o y também está na raiz quadrada. E não existe raiz quadrada de negativo. Então, você começa logo pensando nisso aqui. O x tem que ser maior ou igual a zero e o y tem que ser maior ou igual a zero, para garantir a existência das duas raízes quadradas. O problema é que o x ele não pode ser zero, porque o x ele aparece no denominador e não se define divisão por zero. Então, eu excluo aqui o igual. O x só pode ser maior do que zero. E o nosso amigo y, ele aparece no numerador. E aqui no numerador, o y não pode ser zero, porque zero dividido por um número diferente de zero vai dar zero. E não existe logaritmo de zero na base 3. Portanto, eu retiro o igual do y. A nossa condição é exatamente essa. Inicialmente, para garantir a existência da primeira equação, x tem que ser positivo, y tem que ser positivo. Tá certo? Então, vamos escrever isso. Inicialmente, devemos ter x positivo e y positivo. Agora, eu vou analisar aqui três casos. Primeiro caso, suponha que o x é maior do que o y. Se o x for maior do que o y, esta diferença que eu estou vendo aqui vai dar positiva. Raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y vai dar um número positivo. Agora, quando você olha para esta equação e aplica aí a definição de logaritmo, se o logaritmo de y sobre x na base 3 é raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y, é porque 3 elevado a raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y é igual a y sobre x. Você simplesmente aplicou a definição. Saiu da logaritmação para a exponenciação. Aí agora, vamos pensar em y sobre x. Você sabe que o x é maior do que o y. E ambos são positivos. Se eu dividir por x, eu encontro 1 maior do que y sobre x. Portanto, este número ele é menor do que 1. Tá? Agora, quando eu olho para o primeiro membro, eu vejo uma potência de base 3. E uma potência de base 3 é uma potência crescente, base maior do que 1. Se 3 elevado a 0 é 1, então 3 elevado a um número positivo vai dar algo maior do que 1. Então aqui eu tenho algo maior do que 1. E aí você simplesmente conclui que esta igualdade é absurda. Por que absurda? Porque eu não posso ter um número maior do que 1 igual a um número menor do que 1. Então, chegamos a um absurdo. Certo? Aí, segunda hipótese. Já que eu não posso ter x maior do que y, suponha que o x é menor do que o y. Se o x for menor do que o y, raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y vai dar negativo. Vai dar um número negativo. Aplicando aqui a definição, né, você tem que, se o logaritmo de y sobre x na base 3 é raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y, é porque 3 elevado a raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y
é igual a y sobre x. Agora, pensando em y sobre x, já que neste caso o x é menor do que o y e ambos são positivos, divida por x. Divida por x, você acaba de encontrar que 1 é menor do que y sobre x. Então, este número aqui, esta fração, ela é maior do que 1. Agora, olhando para o primeiro membro, aqui no primeiro membro eu tenho uma potência de base 3, que é uma potência crescente. Se 3 elevado a 0 é 1, 3 elevado a um número menor do que 0 vai dar menor do que 1. E aí você chega à conclusão que esta igualdade ela é inconsistente. É um absurdo. Por que é um absurdo? Porque eu não posso ter um número menor do que 1 igual a um número maior do que 1. Tá certo? Então, o x não pode ser maior do que o y e o x não pode ser menor do que o y. Então, só nos resta uma possibilidade. Pensar agora se existe a possibilidade de x igual a y solucionar esse sistema. Então, vamos lá. Assim sendo, devemos ter x igual a y, e não esqueçam, ambos positivos. Vamos verificar se x igual a y, né, com x e y positivos, soluciona a primeira equação. Primeira equação fica raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x, logaritmo de x sobre x na base 3. Aí você vai ter o logaritmo de 1 na base 3. Só que o logaritmo de 1 na base 3 é 0, porque 3 elevado a 0 dá 1. E raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x também é 0. Então, isso aqui é uma sentença verdadeira. Os pares do tipo x igual a y solucionam, de fato, a primeira equação. Mas o que soluciona a primeira tem que solucionar a segunda. Então, agora vamos para a segunda. Segunda equação. Você tem 2 elevado a x mais 2, mais 8 elevado a x, igual 5 que multiplica 4 elevado a x. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. 8 é 2 ao cubo. E 4 é 2 elevado a 2. Aí eu posso escrever 2 elevado a x vezes 4. Aqui eu posso escrever 2 elevado a x elevado a 3. E aqui eu posso escrever 2 elevado a x, 2 elevado a 2. Potência de uma potência, tá? E aí, agora eu vou fazer uma mudança de variável. Mudança de variável. Eu vou chamar esta potência 2 elevado a x de v. Então, eu tenho agora 4v mais v ao cubo igual 5v ao quadrado, onde o v é a potência 2 elevado a x. E 2 elevado a x, você sabe, é uma potência positiva, né, para todo x real. Então, v é positivo. E se v é positivo, eu posso dividir toda esta equação por v. Então, eu tenho 4 mais v ao quadrado igual a 5v. E aí, v ao quadrado menos 5v mais 4 igual a 0, uma equação do segundo grau. Aí o v vai dar 1, né, porque o produto é 4 e a soma é 5. Ou o v vai dar 4. Se o v é 1, 2 elevado a x é 1. Isso nos leva a x igual a 0. X igual a 0 é um absurdo, porque x e y são positivos. Tá? E se o v for 4, eu tenho 2 elevado a x igual a 4, encontro x igual a 2. Mas como o x é igual ao y, então y também é 2. Logo, o nosso sistema tem apenas um par, né, ordenado que soluciona o sistema. Apenas uma solução, que é o par 2, 2. Tá? Como ele pergunta quantas soluções, então a resposta é o item B de bola.
Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado, uma questão muito bacana, muito bem bolada, que vale a pena você conhecer, ela pode servir de base para resolver futuros problemas, tá certo? Se inscreva, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu feedback. Um grande abraço e até breve. Valeu!